Acho que nós estamos online já. Vou confirmar aqui no meu canal. Bem, deveria estar online, só confirmando aqui. Isso, estamos online já, aqui no canal. Bem, Arlindo, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado participar aqui do canal de expansão de consciência, que eu acho muito legal a gente trabalhar com essas coisas, né, que ajudam as pessoas. Acho que hoje em dia está todo mundo precisando de ajuda, acho que nós estamos ficando mais inteligentes, estamos trabalhando mais com o emocional, e o universo, eu acho que está dando bastante ferramentas para a gente nessa parte de transição. E eu vi o Arlindo, né, falando sobre fractais da alma em um outro canal, e eu achei tão interessante, porque uma vez eu fiz um resgate xamânico com fractais da alma, né, foi com tambor, alteração de consciência, achei maravilhoso. Eu pensei, nossa, o Arlindo, ele canalizou uma mesa, ele faz um trabalho de fractais da alma, eu acho que pode vir ajudar bastante gente aqui no canal, minhas clientes que têm sempre algumas coisas emocionais para conversar comigo sobre isso, eu acho que pode ser uma coisa de grande valia. E aí eu chamei o Arlindo, né, para falar para a gente sobre fractais da alma e como os fractais da alma, os pedaços da alma mexem com as nossas emoções e o que é os fractais da alma, na verdade, Arlindo? Vamos lá. Boa noite para todos. Eu basicamente defino um fractal de alma como uma memória com emoção. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês o que aconteceu 5 dias depois do aniversário de 10 anos de idade de vocês, ninguém se lembra, né? Mas esta memória está registrada no meu cérebro subconsciente, ou seja, meu cérebro tem 10% consciente e 90% subconsciente. Nesse subconsciente fica armazenado todas as informações que eu passei. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes eu tenho uma intensidade emocional muito forte, um trauma muito forte. Então, isso fica registrado, aquela emoção na memória. Isso é o que eu defino como fractal, uma memória com emoção. E eu vou colecionando memórias cheias de emoções. Então, se cada um de vocês olhar para trás na vida de vocês, vai ver que tem algumas histórias que vocês lembram que ainda machuca, que ainda dói. Ou seja, isso é uma memória com emoção. O problema é que também nós temos alguns sentimentos que vêm para a gente que do nada dão uma tristeza, do nada deu vontade de chorar, do nada eu não sei o que é, tem um vazio que eu não sei de onde vem. Ou seja, é uma emoção que está registrado em uma memória e que eu não me lembro, porque eu estou naquela idade de 1 a 7 anos, onde a nossa mente não registra a informação, só a emoção, ou vem de uma outra história anterior a essa, antes de eu vir para cá. Porque se eu vou gerando fractais nessa história, cada fractal meu ele tem uma assinatura energética igual à minha alma, ou seja, toda alma tem uma assinatura energética única, igual o CPF, e cada fractal desse é uma lasquinha, né? Se você pegar um CNPJ de uma empresa, ele tem um número que tem lá, 0001, que é a matriz, 002, é a segunda filial, 0003. Então, ou seja, eu tenho sempre a mesma assinatura energética em cada vida que eu passei na Terra, trocando de corpos, e cada fractal desse tem a mesma assinatura energética. Então, tudo isso sou eu nesse monte. Então, a gente fala assim, a pessoa chegou no fim da vida, está desanimada. Desânima. Ânima do latim é alma, está sem alma. Ou seja, a energia vital dela foi desfragmentando, fragmentando, fragmentando, ela vai chegar quase sem energia no fim da vida, porque ela foi fragmentando. Ela deixou vários pedacinhos dessa alma ao longo do caminho. Esse trabalho consiste em recolher essas energias e tirar a emoção da história. Quando você trabalha com Ho'oponopono, trabalha com regressão, trabalha com qualquer técnica, ou trabalha com perdão, o que eu estou fazendo? Eu estou me perdoando e estou perdoando a pessoa por aquele fato gerador daquela sensação que eu olho para ela e me dói. Quando ela deixa de doer, o fato não deixou de existir, ele só não te dói mais. Então a gente fala, eu consegui atingir o perdão, porque aquela situação, aquele fato não me dói. Então agora eu estou livre do quê? Da dor. E a dor o quê? É aquela memória emocional daquela situação que ocorreu ali atrás. Então eu posso desfragmentar aquilo ali, ou seja, dissolver aquela dor com várias técnicas, e a ideia aqui é fazer a limpeza de uma maneira muito mais rápida.
essa mesa radiônica que foi canalizada, ela veio para ser um grande acelerador do trabalho da apometria, porque a apometria ela vai justamente acessar, ou seja, um dos nossos sentidos extrafísicos é a retrocognição, ou seja, eu vou abrir essas histórias passadas para poder limpar todas essas memórias, sejam causadas durante a minha infância, que está lá bloqueada e eu não lembro, ou seja de alguma outra memória de uma vida anterior que está lá bloqueada, eu não lembro, mas que está ressonando no meu campo físico. Então, os fractais da alma, na verdade, a gente vai deixando uns pedacinhos pelo caminho, e você está falando que não é só dessa vida, em outras vidas também, seria isso? Sim, exato. São todos medos, traumas, fobias. Então, por exemplo, padrões de comportamento. Se eu sou há 10 vidas nesse padrão, como é que você... Gente ciumenta, gente que bebe muito... Pode ter tudo padrões de coisas que estão lá atrás, ó, nessa vida e em outras que a gente tem que arrumar alguns traumas, algumas coisas assim. Sim, é mais ou menos como se este corpo físico tivesse várias almas, cada uma se comportando de um jeito. O Dr. Hawkes fez uma pesquisa muito legal, ele foi medir cada sentimento e cada emoção tem uma frequência de vibração em hertz. Se você pegar um alto-falante, num sistema de som, você tem uma música, ela tem uma frequência em hertz, de 20 hertz, que é o som mais grave, ao 17.000 hertz, que é o som mais agudo. Cada vez que você joga essa vibração no alto-falante, ele balança e vai produzir um som. Então, ou seja, qualquer sensação e emoção que eu tenha, tem uma frequência de vibração em hertz. Então, basicamente, meu corpo é um grande alto-falante. Passei raiva, meu corpo está vibrando raiva. Eu estou alegre, meu corpo está vibrando alegria. Então, quando você chega próximo a uma pessoa, você sente a energia dela nessa vibração que ela está emanando, da vibração que aquele corpo físico está emanando. Né? Então, talvez por isso, então, a gente atrai algumas pessoas com a mesma vibração. Sempre. E o problema é que, às vezes, essa vibração está no meus 90% subconsciente. Então, imagina que eu vim nesta vida com uma missão de quebrar um padrão de submissão que eu venho há 10 vidas sendo submisso. Eu tenho 10 personagens no meu subconsciente que são submissos. Eu não sou. A hora que chega uma determinada situação, como que os 11 reagem? Submissamente. Por que eu não consigo ter essa submissão? Porque eu tenho 10 partes anteriores submissas. Eu não sou submisso, mas eu acabo me comportando assim. Então, assim, todos esses sentimentos ou padrões que eu não consigo quebrar é porque eu tenho várias partes minhas ressonando junto comigo. Eu sou o conjunto da minha vibração. Então, eu vou atrair o que eu vibro. Eu digo que o livro Segredo é lindo até a página 2. Você pode cocriar tudo na sua vida. Se você tem 20 vidas em votos de pobreza, você não vai cocriar prosperidade nessa vida nunca. Porque esses 21, quando forem atuar, esses 20 não querem dinheiro, porque dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Mas então, e se eu desligar esses 20 votos de pobreza que estão aqui ressonando no meu campo de vibração, a única coisa que eu vou atrair para mim é pobreza. Porque eu estou vibrando tudo isso. Eu preciso desligar esses personagens da minha vibração. É como se, ou seja, se meu corpo é um alto-falante, eu tenho um rádio ligado nesta vida, tocando esta música, e eu tenho um monte de outros rádios tocando outras músicas. Tente ligar 180 rádios dentro da sua sala, com 180 músicas diferentes, e tenta ver se você consegue ouvir alguma delas. Sua energia fica toda bagunçada. Você não tem controle sobre isso. Por que eu atraio situações repetitivas na minha vida, né, e não consigo mudar esse padrão de atração? Porque quem está vibrando isso é o meu 90% do cérebro subconsciente, não sou eu. É o meu subconsciente que está atraindo isso. Eu preciso faxinar isso aqui. Mas e no caso de relacionamentos, por exemplo, um casamento? Um casamento que uma pessoa está vibrando, tudo bem que tiveram motivos para se encontrar e vibrarem igual, mas uma pessoa não anda, a outra anda, por exemplo. Como é que vai fazer para, já que tem contratos que podem ter sido feitos no ano passado, relacionamentos kármicos de outras épocas, como funciona isso? Relacionamentos. Sei lá, eu já atendi aí uns 7, 8 mil pacientes, eu fiz umas 40 mil captações, 50 mil captações na minha vida. Uhum. Toda vez que eu vou abrir linhas de relacionamento, eu sempre tenho histórias anteriores. É raro, raríssimo, pessoas que não têm vidas anteriores juntas. Então, imagine que eu conheci você e me casei com você. Então, enquanto você está nessa fase da vibração, da empolgação, que a gente se reconheceu, falar amor à primeira vista, esquece esse papo besta de amor à primeira vista, porque você já se conheceu há 10, 20, 30 vidas para trás e só se reconheceram. Todo mundo já ouviu essa frase ou já falou essa frase. Ai, meu santo não bateu com o santo dele. Não tem o santo.
Se você tem uma assinatura energética, a pessoa tem uma assinatura energética, teu cérebro subconsciente, ao conhecer ou entrar em contato com uma pessoa, teu cérebro vai buscar essa assinatura energética lá no seu registro de memórias. Se encontrar, ele vai puxar a capivara da criatura. Então ele vai ver o que tem de histórias e memórias entre vocês dois naquela assinatura. E quando você conhece alguém, você está nessa vibração toda de alegria, de entusiasmo, sua frequência está aqui em cima. Então esses personagens que estão vibrando aqui embaixo não entram em atuação, porque eu estou vibrando aqui. Então passou ano de mel, passou aquele primeiro ano maravilhoso, lindo, não sei o que, sua vibração já começa a entrar naquela rotina, e aí aqueles personagens daquelas histórias anteriores começam a entrar em ação. Em determinado momento, vocês dois viram marionetes dos personagens que estão batendo boca lá atrás e nem sabem por que estão batendo boca. Quantas pessoas já se pegaram discutindo e depois de 2 horas falam: nossa, nós estamos discutindo por quê mesmo? Por que começou essa história? E ninguém sabe por que começou a história. Porque quem está discutindo são os personagens da história anterior. Gente, isso é injusto. Totalmente. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. No meu curso, o primeiro fim de semana é o que eu chamo de fundamentos. Eu vou explicar um pouquinho como é que é essa estrutura do universo, como é que funciona essa bagaça toda, né? Esse papinho de Deus criou o homem, né? Não para, né? Isso aqui foi colonizado por várias raças extraterrestres e cada um foi criado com motivos para servir aos deuses ou como escravos aqui dentro, e a gente está preso numa roda encarnatória propositalmente. Claro, viemos por um processo evolutivo, lindo, maravilhoso, mas, ou seja, por ficar preso nesses fractais todos, a gente não consegue sair da roda de encarnação, porque quando você chega numa vida, você já vem cheio de memórias anterior. Como é que você vai mudar um padrão da noite para o dia? Se faz 10 vidas que você é um serial killer, você vai ser um fofo nessa vida? Não, não vai. Você vai ser aquela criança que mata o gato na paulada, que briga com todos os amiguinhos na rua, que adora encher os outros na porrada, porque você é um serial killer. Eu acho que tem até a ver um pouco com a pergunta que a Cibele fez aqui, ó. É como o karma se enquadra nessa lei de vibração e atração. Como a minha vibração atual atrai os umbralinos ligados a mim de vidas passadas? Vamos lá, Cibele, fácil. Karma é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação. E pela terceira lei de Newton, a toda ação corresponde a uma reação de sentido contrário e mesma intensidade. Ou seja, toda energia que você emanar para o universo vai te devolver. Isso é karma. Ou seja, uma resposta à sua ação. Se você vibra amor, você recebe amor. Se você vibra ódio, você recebe ódio. Se você quer que alguém se ferre, você vai se ferrar. Se você quer que alguém tenha sucesso, você vai ter sucesso. Ou seja, o universo é energia. O ferro tem elétrons. A madeira tem elétrons. O vidro tem elétrons. Nosso corpo tem elétrons. Átomos, moléculas, está tudo girando. Tudo é energia mais ou menos condensada. Então, se tudo é energia, é muito simples. A minha vibração está baseada em toda essa energia. E eu vibro, eu e todos os meus fractais ao mesmo tempo. Por isso que é difícil eu mudar um padrão de vibracional se eu não fizer essa limpeza. Tá? Então, por karma, entende-se, segundo o Espiritismo, uma pena que você veio pagar para sofrer, para se livrar de todas as suas coisas mal feitas pelo sofrimento. E só pelo sofrimento você consegue a redenção e a glória. Então, primeiro, se Deus, co-criador do universo, é a fonte pura de amor incondicional, que Deus é esse que bota alguém na Terra para sofrer? Primeira questão. Então, todo mundo veio aqui para ser feliz, ou para ter experiências. Ok. Voltando um pouquinho na base da informação, esse é um planeta que foi criado para experienciar dualidade. Então, o que nós chamamos de bem e mal, certo e errado, na verdade são experiências, porque a proposta planetária é dualidade. Então, se eu vim experimentar alegria, eu vim experimentar tristeza. Se eu vim experimentar dor, eu vim experimentar felicidade. Eu vim experienciar todas as sensações, emoções que um corpo físico 3D, esse que a gente ocupa, e quem reverbera as sensações e emoções? Glândulas. Se alguém lembra lá do Jornada das Estrelas, tem um senhorzinho lá com aquelas orelhas pontudas chamado Dr. Spock. Ele não tem glândulas, ele é um venusiano. E ele fica estranhado com toda aquela reação que os terráqueos têm na nave, de gritar, fazer qualquer coisa, porque ele fala, isso não é lógico. Não é lógico, porque ele não tem glândula reverberando nada nele. E é simples, pega um italiano, que nem eu, descendente de italiano, dos dois lados, que fala com as mãos o tempo todo, e pega um finlandês, um norueguês, um sueco, um alemão. Diz que essas pessoas são frias. Não, as glândulas delas são menos desenvolvidas. Eles não reverberam essa parte passional que o italiano, o espanhol e o português têm. Esse sangue latino de ter glândulas criadas por uma raça com
glândulas mais desenvolvidas, a outra raça criou com glândulas menos desenvolvidas, e você vai misturando isso para fazer experiências. Então, a minha vibração vem muito disso. Então, o karma não é uma pena que você vem pagar, e o dharma é uma coisinha boa e o karma é uma coisinha ruim. Karma não é uma coisa ruim, karma quer dizer ação, só isso. E pela lei da física vai ter uma reação. Então, eu entendendo que eu nasço de novo, e que tudo que eu nasço no universo me devolve, aí você volta para as religiões, onde diz, ame a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Por quê? Porque ninguém sabia explicar física quântica 2000 anos atrás para um bando de pescadores. Então, você vai usar algumas palavras para explicar a física quântica. Ou seja, a energia, toda energia emanada vai retornar. Se eu entro numa frequência de vibração baixa, estou com raiva, estou com ódio, nossa, essa Carol Conká, nossa, agora a Vitória decretou, não posso sair depois das 11 horas da noite. Como se você saísse todo dia de casa às 11 horas da noite e ficasse até as 5 da manhã. Então, você entra numa onda de vibração negativa. O que você faz? Você está vibrando numa zona baixa, você vai atrair seres umbralinos para o seu campo. Você tem o que se chama de parceiro de afinidade, que é aquele desencarnado que vem pela vibração. Então, o cara morreu com raiva, você vai atrair alguém com raiva. Se você está triste, você vai atrair alguém triste. Então, esse é o encosto que a gente chama. Mesmo que não tenha ligação com a gente, nenhum motivo no passado, nem nada. Agora. É um tipo de obsessão, mas é uma obsessão simples, que ele está ali só por afinidade energética. Você tem o obsessor, que ele é aquele cara de vidas passadas, que você matou ele, não encarnou até hoje, ele está te perseguindo, que ele quer te vingar. E você tem o obsessor, que usa você como uma bateria. E se alguém lembra do documentário Matrix, que aqui não é um filme, né? Canalizado aquilo. E em algum momento qualquer no primeiro filme, o Morfeu pega uma pilha e mostra por ele e fala, nós somos uma bateria. E depois mostra todo aquele sistema de energia gerado com seres humanos para alimentar todo aquele sistema energético. Então, sim, nós somos baterias. Então, quando você dá brecha, baixa a sua frequência, um ser negativado pode colocar aí uns implantes em você para ficar extraindo energia. Por quê? Porque você está vibrando em frequências de baixa vibração. E como mudar esses padrões todos? A Renata está perguntando. Renata, a gente tem que abrir o nosso registro acástico, ou seja, eu preciso olhar lá atrás quais partes minhas estão brigando. Se eu tenho um padrão de raiva, ou seja, qualquer coisinha me dá uma raiva enorme, ou seja, a minha reação é desproporcional ao fato gerador, tem outras partes minhas com essa mesma frequência e vibração que está vibrando junto. Então, eu preciso desligar esses personagens que estão presos nessas histórias para que a minha raiva seja proporcional ao fato gerador. Esse é o primeiro ponto. Se eu venho a 10 vidas como serial killer, eu preciso desligar esse serial killer para eu não ter vontade de matar todo mundo nessa vida. Se eu venho a 10 vidas como prostituta, eu preciso tirar essas prostitutas, porque senão eu vou ter que falar que eu sou dedo podre e soltar o jeito que quer se divertir. Claro, sou eu de novo. Né? Então, esses padrões vêm muito relacionados com o que eu já venho fazendo há várias vidas. Então, se eu estou preso naquele padrão, eu preciso desligar aquele padrão. É difícil eu mudar sozinho. Eu posso ou jogar a minha frequência aqui em cima e não permitir que esses caras que estão aqui embaixo atuem, e é difícil ficar na vibração aqui em cima o tempo todo, dado esse monte de notícias que você tem o dia inteiro, agora está fechado, abre, não abre, passa o gel, não sai de casa, volta a máscara, fica em casa, perca o emprego, a empresa fechou, pariu. Como é que você vai manter a sua vibração aqui em cima o tempo todo? Você vai baixar porque você está no planeta de dualidade e isso aqui vai ficar fazendo isso o dia inteiro. Então, a melhor maneira não é eu tentar ser forte o suficiente e me manter nessa vibração aqui o tempo todo. É desligar esses personagens aqui embaixo, porque toda vez que eu descer não tem ninguém aqui enchendo meu saco. E também trabalhar com o emocional, né, Arlindo? Porque até a Thaís pergunta se não tem controle. A gente tem um pouco de controle, não tem? Tem coisa que a gente não tem controle. Imagine algumas situações que te causem um pânico tremendo. Ok. Na sua casa, daqui a pouco entra 30 caras mascarados, com metralhadora, não sei o quê, começa a chutar todo mundo, rasgar a roupa de todo mundo. Não sei... Cara, você entrou numa cena de pânico. E você morreu nessa cena. Okay. E aí, vem para a vida seguinte, né? Você está em casa e, de repente, vem uma cena parecida. Ou o seu gato pulou, derrubou alguma coisa, e aquele barulho te jogou numa frequência de alerta, a mesma que você estava naquela cena da vida anterior. Você entra em pânico e não sabe por quê. Olha, parou a força no elevador, eu comecei a gritar, eu perdi o controle, eu não tive controle sobre aquela cena e comecei a gritar desesperadamente dentro do elevador, fechado, apagou a luz. Por quê? Porque eu já fui enterrado, preso em masmorra,
sendo comido vivo por aqueles ratos, sendo torturado em lugares fechados, ou quando o faraó morria, você jogava todos os funcionários dentro da tumba e metia uma parede e lacrava todo mundo lá dentro, porque ao morrer eles iam servir esse faraó lá no céu. Então tem várias partes minhas que estão em situação de pânico, por isso que eu perco o controle. Por que eu saio do meu controle? Por que às vezes eu entro numa discussão e perco completamente a noção do que eu estou fazendo, e quando eu volto eu nem sei o que eu fiz, porque outras partes minhas estão atuando junto. Que terrível. É simples identificar o que é meu e o que é meu de outras vidas. Se eu estou sentindo algo que eu não sei o que é, não consigo explicar, um vazio existencial, uma tristeza profunda, nem tenho por que estar triste, mas estou triste. Estou sempre triste. Estou sempre me sentindo abandonado, apesar de estar sempre cheio de gente do meu lado. Ou seja, o sentimento não condiz com a minha realidade. Ou as minhas reações perante a determinadas situações são desproporcionais, é porque eu tenho uma parte exatamente igual nessa mesma vibração. Ou seja, ao entrar nessa frequência pela primeira vez, eu liguei aqueles outros radinhos que estão tocando aquela frequência. A frequência vai ficar desse tamanho e eu vou ficar vibrando como se eu tivesse 10 rádios ligados em um alto-falante só, tocando tudo ao mesmo tempo. Por isso que às vezes eu perco o controle efetivamente. Eu não tenho como controlar todo esse monte de personagem atuando dentro de um corpo só. Mas uma hipnose não ajudaria isso? Então, a hipnose é uma maneira de você acessar essas informações, né, e fazer esse resgate do personagem. Eu faço essa técnica de regressão também sem a hipnose, onde o paciente vai estar consciente o tempo todo. Só que assim, essa sessão ela dura 1h30, 2 horas, para acessar uma história. Quando eu faço esse mesmo trabalho através da apometria, onde, ou seja, ao invés do paciente acessar a história, eu pego alguém que já é treinado para fazer isso, nessa 1h30 eu acesso 10, 15 histórias. Entendo. Através da mesa, sem abrir a história, eu limpo 150, 200, 1000 histórias. Então, você tem alguns aceleradores para fazer o processo. Então, normalmente, quando eu começo o meu tratamento, eu uso a mesa, que é para fazer aquela grande faxina, tira aquele monte de personagem no meio do caminho. Passo para o segundo passo, quando necessário, que às vezes só a mesa resolve o assunto. Eu vou investigar o que está acontecendo, então eu abro uma apometria e vou fazer essas captações. E para alguns casos eu vou para o terceiro nível, que é passar o paciente e fazer o acesso a alguma história dele que ele precisa acessar para ressignificar aqueles sentimentos e emoções. Olha, a Mariana fez uma pergunta interessante. Existe idade certa para o karma mais pesado começar? Dizem que é depois dos 40. Nunca soube se é verdade. O que você queria falar sobre isso? Na realidade, ou seja, karma no sentido, né, de você estar no seu contrato encarnatório aquela experiência. Tente encarar karma como uma faculdade. Quando você escolhe um curso, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, eu quero fazer administração, eu quero fazer matemática, física, biologia. Tá? Então, quando você encarna, você vem com um propósito encarnatório de aprendizado. E o que você vai precisar para cumprir esse aprendizado? Professores. Então, se eu venho quebrar o padrão de submissão, eu vou escolher pais opressores, vou ter irmãos opressores, vou ter professores opressores, eu vou ter chefes opressores, maridos opressores, até que eu aprenda, né, lidar ou colocar limites e falar não. Ou seja, quebrar o meu padrão de submissão. Então, na realidade, essas pessoas que estão do nosso lado, elas não estão fazendo mal para a gente. Elas estão jogando, são os meus professores que vieram me ensinar aquilo que eu preciso aprender. Todas as pessoas que passam na nossa vida me ensinam alguma coisa, e eu preciso aprender com todas elas. Você estava no ginásio, você tinha química, física, matemática, biologia, educação moral e cívica. Você gostava de todas as disciplinas? Não. Agora, repete uma delas. Você faz tudo de novo. É o que acontece na vida. Toda vez que eu tenho resistência em aprender alguma coisa que a vida está esfregando na minha cara, essa coisa vai ficar se repetindo até que eu entenda o que é aquilo e me cure. Tudo que eu não gosto no outro é um problema meu maltratado. Será que isso tem a ver com a pergunta da Jaqueline? Se eu estou em uma vibração boa, aí parece em sua casa alguém com vibração muito baixa. Sinta essa vibração forte dessa pessoa. Como resolver? E por que atrair essa pessoa também, né? Não deixa essa pessoa ir para sua casa. Não, brincadeira. Então, na realidade, né, a luz atrai as trevas. Quanto mais luz, mais trevas. Quando você está numa vibração boa, o que acontece? Pessoas que estão ruins vão procurar ajuda. E para quem que ela vai pedir ajuda? Para as pessoas que estão melhores que ela. Então, nem sempre uma pessoa de vibração ruim te procurar quer dizer que você está vibrando ruim.
Quer dizer que ela viu em você uma luz para poder acalentar naquele momento de tormenta que ela está passando. Às vezes ela só precisa de um abraço, às vezes ela só precisa de um ombro, deixa ela falar a noite inteira, ela joga todo aquele lixo que está dentro dela para fora, fica leve. Porque quando você fala e externiza isso, você tira de dentro. E tudo que você não põe para fora vai virar doença, vai virar um câncer, vai te dar bloqueios, vai travar todo o seu chakra, porque você está todo aquele emocional contido. Quantas vezes você saiu com algum amigo ou amiga e ela falou a noite inteira, e foi embora e falou, amiga, eu tô ótima, obrigado. Você não abriu a boca. Ela só precisava falar. Então, às vezes, ser procurado por pessoas negativas, né, é só uma maneira de podermos auxiliá-las. Agora, né, essas pessoas, às vezes, né, tem alguma treta com a gente lá atrás, e você fez muito mal para ela, então ela olha para você como uma devedora. Então, eu vou lá jogar todo o meu lixo nela porque ela me deve, porque ela precisa, né, ficar ruim. Mas inconsciente isso, né? Inconsciente, porque são aqueles personagens agindo. Então, se tem alguém, né, e às vezes você tem pessoas que vão ser colocadas do seu lado para te testar, para ver se você aprende a lição. É aquele dia de prova, é a última prova do ano. Então, você vai ser colocado em situações. E no ano seguinte, depois que você passou de ano, alguém vai dar uma pergunta daquela prova anterior, para ver se você passou mesmo. Não? Então, quando você aprende a lição, o fato vai acontecer de novo, mas aquilo não vai te afetar mais. Foi aí que você aprendeu e passou de ano. Você já sabe como lidar com aquela situação. Porque quando você acha que sabe lidar com aquela situação acontece e você explode e reage, então você não estava tratada, você só achava, você se enganou. Enquanto você está reagindo de uma maneira que você achava que não fazia mais parte de você, isso faz parte de você ainda. Então eu preciso tratar isso, eu preciso buscar em mim quem está reagindo. Eu, conscientemente, estou fazendo deliberadamente isso, ou as minhas partes subconscientes que fazem com que eu haja e reaja sem esse controle. E aí eu fico reagindo sempre e falando, puta, por que foi que eu falei isso? Por que eu fiz aquilo? De novo fiz essa merda. Putz. Lembra quando a gente estava na escola, lá no primário, vinha os amiguinhos e falavam, vamos matar a aula. Você já botava o caderninho debaixo do braço, estava no meio da rua, pronto, nós vamos. Você já matou a aula, você agiu por influência. Então, quando você tem aquele monte de amiguinho que te influencia, e você é um ser influenciável, você vai matar a aula porque eles te chamaram para matar a aula, não porque você queria. Então, nesse trabalho, a gente tira todos esses amiguinhos que te chamam para matar a aula. Então, se você não quer mais matar a aula e não tem mais ninguém que te chama para matar a aula, é muito mais fácil para você conseguir assistir as aulas sem matar a aula. Agora, se você é um amiguinho que chama todo mundo para matar a aula, eu posso tirar todo mundo do seu lado. Você vai continuar matando, que é o seu padrão. Aí é que entra a reforma íntima. Eu posso ajudar você a desligar essas outras partes que têm esses padrões. Mas se você não quiser mudar um padrão, não tem o que ninguém possa fazer por você. Ninguém vai fazer a sua parte no processo. Então, eu posso botar a minha linha ascendente direita, até sem pedir autorização? Posso. Mas a pessoa quer mudar? Então, é por isso que nós reencarnamos. A Thaís pergunta aqui, se nós não temos livre-arbítrio e somos constantemente controlados por fractais, por que encarnamos? Talvez essa resposta aí? Essa resposta por um pouquinho mais embaixo. Como eu disse, né, esse planeta foi colonizado por 32 raças diferentes. Né? O propósito principal é de servir aos deuses. Né? Então, tudo que você chama de Deus em qualquer situação, em qualquer cultura, né? É alguma raça qualquer. Ali no Peru tem estátuas de deuses que são lagartos gigantes, ou seja, reptilianos. Né? E você tem lá no Egito os Anunnakis, que tem lá 3, 4 metros de altura. Você vê que os humanos têm tudo, bate na altura da cintura deles. Então, o primeiro primórdio é servir como escravos aos deuses. O segundo propósito, servir como experiências genéticas e alimento. Veja quantas pessoas somem no mundo para virar comida desses seres que estão hoje no plano intraterreno, se alimentando dessa galera. Mas isso vocês não estão preparados para esse assunto aí. Isso é para outra live, para a gente comentar o assunto. Então, o que acontece? O sistema encarnacional de proposta original do projeto Terra original, né? O projeto Terra ele foi criado como um planeta de experiências de dualidade. E como dualidade, esse foi um planeta criado com 60% de seres não crísticos e 40% de seres crísticos. Ou seria o que a gente chama de bom e mal, 40% bom, 60% mal. Ou seja, a nossa grande dificuldade, pela primeira vez na história do universo, era ascensionar no planeta mais negativo que positivo. Então,
em algum momento qualquer durante esse processo, né, por ataques, invasões, raças, toda a treta espacial que rolou aqui mais para trás, esse sistema reencarnacional foi manipulado. Uhum. Você reencarna para uma proposta, mas vai gerando esses fractais vão ficando presos. Então, quando você vai para a história seguinte, você não está fazendo uma história nova tendo outra experiência. Você está tendo a mesma experiência com todas as histórias anteriores. E aí, ou seja, cada história você vai deixando fractal, vai encontrando, perdão, as mesmas pessoas e vai gerando mais fractal ainda. Ou seja, tipo, né, aquela mocinha que fugiu lá do interior e foi trabalhar na Casa da Luz Vermelha, então ela chega lá e fala, não, aqui está aqui um quartinho, está aqui a sua roupinha, está aqui a maquiagem, está aqui os seus produtos, né, e você vai me pagar aí, né, 40% do que você ganha, ou 50% é meio a meio. Só que aquele 50% que você ganha nunca paga o aluguel, a comida, não sei o quê. Você vira um refém, um escravo daquela merda. Quando você acaba a sua carreira ali, você está devendo mais do que quando você chegou. E aí você encarna de novo para pagar aquela conta. Então, cada vida que você vem, a sua dívida está aumentando. Quem já faturou fatura de cartão de crédito, né? Parcelou fatura de cartão de crédito, sabe o que é isso? Aquela sua dívida de 1.000 que você parcelou em 12 vezes, de 190, e no final das contas você pagou 4 pau uma fatura de 1.000. Ou seja, nós ficamos presos. Nós somos literalmente reféns. E o pior, só para piorar um pouquinho a situação, né, desses 40% seres crísticos, né, descobriram que era mais fácil roubar, que era mais fácil traficar, que era mais fácil viver, né, do lado bandido da coisa, e esse planeta chegou a ficar 90% negativado. Então, foi quando veio uma malha planetária, ou seja, bloquearam. Assim como começou a pandemia o ano passado, tinha um monte de brasileiros na Itália, ficaram presos lá, não podiam voltar para o Brasil porque fechou a fronteira. Então, o que aconteceu? A fronteira terrestre foi fechada em um determinado momento da história, ou seja, ninguém entra, ninguém sai, e nós ficamos aqui como presos, como escravos. Literalmente. Lamento dizer isso para vocês, gente, mas o nosso propósito hoje é limpar esses fractais que ficaram presos indevidamente. Por isso que a gente tem permissão do plano espiritual para fazer a limpeza. Porque se eu precisasse disso na minha proposta encarnatória, não ia ser limpo. Então, hoje é permitido se limpar, porque eu tenho muito fractal que não faz parte dessa história, desse propósito. Por exemplo, eu tive 84 encarnações femininas. No meu campo físico tinha vibrações de útero, aborto, essa vida como prostituta, um monte de aborto nas costas. Eu não tenho útero. E onde fica essa energia estagnada? Sim, onde? Vai dar câncer de costa, vai dar câncer na bexiga, vai dar problema de intestino. Nossa, Um que monte de forte. mulher com problema de infecção urinária, não sei o quê, corrimento, não sei o quê, você vai pegar linha de próstata. Das versões masculinas dela que morreram com próstata. Ela não tem próstata hoje, que vai pegar no canal urinário. Então, assim, ele fala, eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero na vida. Jamais. Jamais. A gente está preso aqui. Então, dado aqui, a gente está vivendo numa situação que você veio para ascensionar e está carregando um monte de DP dos cursos anteriores, né? Agora que nós estamos dentro do cinturão de fotos, que você já está abrindo essa malha planetária para poder fazer essa limpeza planetária, você tem suporte energético dos grupos espirituais vindo ajudar a fazer essa limpeza. Então, com isso, nós temos permissões para fazer essas grandes faxinas, desfazer contrato de venda de alma. Pô, minha vida de prosperidade era tu vendeu a alma lá atrás para ser rico, famoso, não sei o quê, agora você está pagando as prestações. Não vai Mas ser a gente vai conseguir sair disso, se libertar ou não? Depende de você. Então existe, a gente começar a se limpar, e a gente conseguir se libertar disso tudo. E Sim. sair desse planeta, por exemplo. Esse é o propósito, voltar para casa. Ninguém é daqui. Isso aqui Porque é só um lugar onde você veio ter uma experiência e tem que voltar. Tem um livro da Bianca, que ela foi abduzida, não sei se você conhece, e nesse livro fala que conforme ela foi abduzida, houve uma explosão solar, um acidente solar, e é mais ou menos isso, que ficou todo mundo preso aqui, entre aspas, né, por mais de 3.000 anos na nossa época, digamos assim. E quando eles voltaram, nós não reconhecemos mais seres de outros lugares, não reconhecemos mais eles. Então, tiver que começar tudo de novo, devagarzinho, e está batendo muito com o que você está falando, que a gente está preso aqui. Sim, se você lembrar mais uma vez o filme Matrix, no segundo filme, quando o Neo encontra o arquiteto do sistema, ou seja, o grande projetista, Sim. E nós temos um projetista desse universo aqui e tudo mais, essa estrutura universal é bem grande. Ele fala, essa aqui é a 6ª versão da Matrix, as outras 5 saíram de controle e nós tivemos que destruir. Nós somos a 6ª raça, já teve 5 raças anteriores que viveram na Terra,
Então, ou seja, formata e começa de novo. O que nós chamamos de dilúvio, né, quando Pangeia era um continente só, antes de virar esses 5, né, você teve uma grande invasão ali, quando os Anunnakis governavam aqui na Terra, nessa região onde você tem bastante pirâmide ainda, com essas informações de registros dele. Aquelas pirâmides têm 300 mil anos, não tem 10 mil anos. Né? Uhum. Houve uma grande invasão aqui de Chupates, Arcontes, reptilianos, e eles bombardearam Sodoma e Gomorra, que eram as 2 cidades administrativas dos Anunnakis lá atrás. Né? E como você tem uma diretiva universal, que você não pode usar bombas atômicas, porque como você faz radiação gama, você destrói o plano espiritual em cima. Então imagina que tem o nosso lar aqui em cima e você joga uma bomba aqui. Toda aquela radiação destruiria aquela cidade astral toda. Ok. Uhum. Seria a segunda morte da alma. Você perderia todas aquelas experiências na Terra, o teu registro akáshico viraria pó. Então, existe uma diretiva no universo que você não pode usar esse tipo de bomba. Então, o que eles fizeram? Gentilmente, né, trouxeram, né, para o lado da Terra uma navezinha que jogou um raio trator e deu uma viradinha só na Terra. Então, Pangeia, que era um continente só, virou esses 5 na última pancada que deram, girando o eixo planetário da Terra. Ou seja, mata todo mundo e começa de novo. Que maldade. Mais ou menos isso que aconteceu no que a gente chama de dilúvio, Noé, Arquinha, aquele pinguim que saiu da Antártica, atravessou, foi andando até o Oriente Médio para pegar uma barca, né? Aquelas coisas assim, né? Meio difícil de você entender como é que funciona. Mas é óbvio, nós estamos falando de alguma coisa que foi escrita 2000 anos atrás para um povo sem cultura ou sem qualquer conhecimento, né? De física quântica, de eixos planetários, tirando a civilização Anunnaki lá atrás, que tinha tudo isso. Basta ver o que você acha de informações, né, de cartas estelares datadas aí de 10, 20, 30 mil anos atrás, os desenhos das pirâmides alinhadas com Órion. Putz, então assim, da onde vem toda essa informação? Sim, eles tinham tudo isso lá atrás. Assim como em Atlântida você vivia, as naves que voavam em Atlântida eram todas por forças gravitacionais, não usavam combustível fóssil. E nós temos memórias de Atlântida, nós temos memórias dessas épocas, desses seres que a gente chama de mitológicos, né? Os cíclopes, os elfos, as fadas, os unicórnios, esses seres humanos com cabeça de leão, com cabeça de pássaro, tudo isso viveu aqui na Terra. Serão seres híbridos. Você tinha essa opção na quinta raça de usar corpos diferentes. Então, no trabalho da apometria, quando o Lacerda trouxe isso em 60, ele foi todo trazido dentro de um contexto de centros espíritas. Né? O Godinho depois veio estender isso em 70, um pouco mais, para múltiplas personalidades, formas de pensamento, alguma coisa, deu uma grande extensão nesse trabalho. Mas como ele é trabalhado e baseado em cima de centro espírita, o que acaba acontecendo? Eu estou olhando os últimos 2000 anos da história, que é de Jesus para frente. Eu cheguei aqui há 638 mil anos atrás, a minha primeira encarnação foi há 72 mil anos atrás, meu primeiro corpo usado aqui na Terra era um dragão, e aí você acessa uma memória dessa numa apometria, dentro de uma casa espírita, não vai acessar, então você só vai conseguir enxergar até aqui. Eu preciso ir um pouquinho mais para trás. Eu preciso entender que existem seres híbridos, que eu tenho memórias de outros corpos, de outros tipos de lugares que nem existem mais na Terra, e ao abrir o cenário, você nem consegue imaginar como é que é aquilo, porque você não tem cognição para entender como eles viviam ali. Mas trazem emoções, trazem sensações. Mas é lindo, destruir toda assim uma raça, não é uma coisa muito, sei lá, radical? Destruir, resetar tudo? Tem um filme da Disney que chama Ascensão de Júpiter. É um filme bobinho, aguinha com açúcar. E lá ele explica exatamente que a cada 26 mil anos, ou seja, quando o sistema solar dá uma volta em volta de Alcione, existe a colheita das almas. É exatamente isso, mata todo mundo. E tem outra informação importante que ele dá naquele filme, né? Que ele lá tem um liquidinho azul bonitinho lá, que a mulher joga no corpo, tem a velhinha, vira uma novinha, toda bonitinha, não sei o quê. E lá ele fala, esse líquido aqui, ele é feito com um suco, né? Extraindo de 100 seres humanos. Procurem depois por adrenocroma na web, vocês vão saber o que é isso. Então, assim, essas informações estão sendo dadas. Primeira regra, não existe filme de ficção. Todas essas informações estão sendo passadas e como funciona toda essa estrutura. Né? Então, a gente tem fractais, tem memórias dessa vida, tem memórias anteriores, tem memórias de 10 anos, mil anos atrás, de 20 mil anos atrás, memórias de quando a gente tinha um corpo híbrido. Então, a apometria quântica, quando chegou no fim de 98, ela veio desmistificar um pouco essa parte religiosa, com crenças limitantes sobre o processo reencarnacional, que você vem pagar dívida, aquela coisinha toda, e vai para a parte física, energia. Então, eu uso energia para limpar a energia. Eu preciso pegar aquela personagem que está presa numa energia de uma vibração mais baixa e trazer ela para uma vibração mais alta. Estou trabalhando energia com energia. Eu trabalho puramente energético.
Estou acessando uma consciência? Sim. Converso com ela? Sim. Mas eu preciso limpar aquela densidade, aquela energia. Já que nós estamos falando de energia e não de pessoas, porque a nossa consciência é uma energia. Ela usa o corpo físico como veículo de manifestação. Tá. E quem me garante que não vai ser tudo resetado de novo? Vai. Essa é a boa notícia. Mas com a gente aqui, como é que vai ser isso daí? Claro. Nós completamos 26 mil anos no último ciclo, em 2012, quando isso aqui deveria ter sido resetado. Dado um grande número de pessoas que vêm fazendo trabalho de resgates coletivos e limpeza, a vibração do planeta é a somatória da vibração de todos os seres que estão no planeta, encarnados e desencarnados. Inclusive os voluntários de outros lugares? Sim. Alguns vieram voluntários, outros exilados. Então, o que acontece? Conforme eu vou tirando esses seres de circulação, ou seja, a separação do joio e do trigo, como prega aí as religiões, ou seja, você melhorou, vai para um planeta melhor. Você piorou, vai para um planeta pior. Você vai tirando da Terra, né, essas almas. Então, a frequência do planeta aumentou. A frequência do planeta aumentou, nós ganhamos uma moratória, que a gente não sabe até quando ela vai, para poder fazer o quê? A nossa limpeza, o nosso desligamento, e o nosso canta para subir e volta para casa. Não, a gente vai. Vou botar fé. A Sibeli está perguntando sobre os yugas e também sobre esses outros que eu nem sei pronunciar. Sabe alguma coisa sobre isso? Aqui nós estamos falando um pouquinho da parte hindu, nós estamos falando de 10 mil anos para trás. Na realidade, ou seja, tudo que você chama de deuses aqui, e você vai ver que todos eles têm alguma representação, né? Às vezes com figuras, né, místicas, dragão, não sei o que. A própria Kuan-Yin, ela vem de uma ordem de dragões, e você vê que muitas representações da própria Kuan-Yin lá na China vem com o dragão. Você vê que a cultura chinesa também, que é bem antiga, milenar, tem mais de 10 mil anos, traz o dragão, que é a raça dos dragões, que criou os amarelos ali. Então, você tem o que se chama de deuses, ou qualquer história dessa, você vai achar dentro, né, baseado em quem foi a raça que criou aquilo ali. Então, vamos pegar um exemplo só facinho, depois dessa última grande mudança. Você tem os nórdicos, ali, ocupando a parte mais polar, você tem os negros ali na África, você vai ter os amarelos pegando China e Japão, você vai ter os peles vermelhas lá na América do Norte. Então, ou seja, você tem duas pernas, dois braços, ou seja, um corpo humano, mas com estruturas diferentes, glândulas diferentes. Então, você cria essa colonização, depois começa a misturar todo mundo. É fácil, é só ir para o Nordeste aqui, ver aquela mistura de holandês com negro, com português, não sei o que deu. São brasileiros. Bota um gaúcho, um paulista, um mineiro e um nordestino um do lado do outro. Cara, são 4 seres humanos totalmente diferentes. A estrutura física é diferente, por quê? Dessa miscigenação de raças que a gente tem. Então, ou seja, faz parte do processo, isso. Né? Experiências genéticas, ou seja, fazer essas experiências para ver como é que fica esses comportamentos, como eu misturo tudo isso aqui. Deixa eu fazer uma... Sibeli, você falou então das eras. Então, o que nós estamos falando? Cada época dessa que teve essas raças diferentes, né, tem propósitos diferentes. Né? O legal do documentário do Matrix é isso, é que ele vai explicando o processo de cada uma delas. Eu tenho experiências para vivenciar. Pena que ficamos meio presos. Tinha uma pergunta aqui atrás que você tinha feito aqui. Qual delas? Quando temos desejo de viajar para alguns países específicos, pode ter desejo de resgatar nossos fractais, pedaços nossos do passado? Sim, eu ia fazer essa pergunta porque eu tenho muita gente que viaja, eu pertenço ao grupo Couchsurfing, e tem os espiritualistas lá também. Isso é muito curioso. Grande parte desses trabalhos que são feitos dessas tours espirituais são tours de resgate. Então, normalmente, você vai ter sempre alguém que sabe fazer esses tipos de rituais, espera-se, pelo menos, né? Que ao chegar lá vai abrir portais desses de memórias passadas para que nós resgatemos a nossa parte. Eu fui dia 24 para o México, em dezembro, voltei agora no começo de janeiro e fui visitar alguns sítios arqueológicos. Eu vivi em Chichén Itzá, nessa época maia, e tinha uma parte minha lá que eu já tinha resgatado. Ao pisar em Chichén Itzá, aquilo vibra. Cara, você tem toda a sua memória de ter vivido ali dentro daquele local. Olhar para aquela pirâmide de novo, agora encarnado nesta vida, dá um... Agora, imagina, quando você tem uma parte presa naquele local, e você vai até lá. Eu gosto muito da Grécia, adoro a Grécia, adoro a Grécia. Você vai lá na Grécia e você foi decapitado na Grécia.
E você volta na Grécia com dor no pescoço, com dor no mal-estar, uma sensação, e você volta totalmente mal. Muita gente vai para o México, tem uma pirâmide, eu não lembro o nome dela agora, que ela tem um corredor que é só de crânios. Todas as pessoas que eram oferecidas em sacrifício, todos aqueles crânios construíam naquele muro. E a pessoa, ao viajar e passar por aquele corredor, começa a passar mal, não consegue ir para a pirâmide, puta, mal-estar. Claro, você morreu ali, um daqueles crânios é seu. Aquela assinatura energética sua está presa naquela energia. Então, quando tem uma parte sua presa num processo desse, você pisa naquele local e acessa essa sua parte, você começa a trazer toda a sensação, a emoção daquela sua parte que está morta ali, vibrando aquela sensação toda. Quantas pessoas saíram para uma viagem dos sonhos e voltaram péssimas? Exatamente porque acessou a própria parte dela presa naquele local. Então, seria bom... de conhecer tal lugar, porque eu morei lá. Eu adoro aquele lugar, eu vivi muito bem lá, eu só tenho boas memórias. Assim, mas seria bom ou ruim ir nesse lugar? Depende, porque se você pisar naquele lugar te traz boas recordações e não tem nenhuma parte presa sua lá, vai ser uma viagem fantástica. Se tem uma parte presa sua lá e você acessar e cruzar com ela naquele local, que são os turísticos, não sei o que é onde você viveu. Imagine eu, que fui um general romano, fiz parte do Império Romano, mandei matar metade daquela merda daquela Europa. Imagina se eu pisar dentro do Coliseu em Roma hoje. Quantos estão presos, jogados aos leões que morreram lá, estão lá dentro ainda. Mas não dá para você conversar com eles, você trazer seus mentores? Você sabe quantas pessoas morreram sobre as ordens do Império Romano? Ah, mas tem algumas que já foram salvas, já estão resgatadas, não? Sim, então. Só que a hora que você entra num lugar desse com 10, 5, 20, 30 mil almas na sua orelha, você surta. Você tem 30 mil obsessores gritando na sua orelha. Ou você é um cara muito bom pra caramba, você vai lutar com 30 mil e vai mandar tudo isso aqui embora, ou tu vai surtar. Vai entrar em pânico, não consegue andar, paralisa. Quantas pessoas em grandes monumentos que eu vejo de amigos, relatos de amigos que vão viajar, nesse Roma principalmente. Nossa, pisei lá e não consegui entrar no Coliseu. Não consegue entrar. E se você morreu ali comido por um leão, como é que você vai entrar num lugar desse se a sua parte ainda está sendo comida lá dentro? Aquilo te dá um desespero desgraçado, você está sendo comido vivo. Gente, então como é que a gente faz? Como é que faz num lugar? Então eu quero viajar, tudo bem, de repente eu não preciso ir para Roma, eu posso ir para um lugar menor, que não teve tantas mortes, mas mesmo assim, eu vou encontrar alguma coisa minha lá. Como é que eu faço, então, quando chegar naquele local? É fácil de identificar, porque se você entrar em qualquer nível de descontrole, de emoção, que não tem nada a ver com o prazer da viagem, você acabou de acessar uma história sua. E eu faço o quê? Rezo? O que eu devo fazer? Aí, ou seja, só tem um jeito de você desligar um fractal desse que está... Ou você vai pegar um resgate de alma no xamanismo, ou você vai pegar uma apometria, ou vai pegar uma regressão. Acho que isso entra com a pergunta do Lohan aqui, né? Aqui. Quais as outras ferramentas que podemos usar para resgatar ou anular esses fractais? Então, você tem várias práticas. O problema é o nível de profundidade. Eu fiz várias formações. O próprio Barra de Axis tem 2 pontos que são pontos de memórias passadas, de você fazer liberação de memórias passadas. A apometria, que eu acho a mais eficiente hoje, até porque você pode trabalhar isso numa velocidade muito mais rápida. A regressão, onde você vai estar acessando essa história e você mesmo vai estar resgatando, significando tudo isso. O resgate de alma do xamanismo faz isso. A própria constelação. Quando você vai na constelação e vê aquele teatrinho, é lindo. Então você tem um personagem principal, que é a pessoa que você está tratando, e você tem um monte de personagens em volta. Que é o cenário que você acabou abrindo, aquela história, daquela captação, trazendo o pai, a mãe, o tio, o chefe, a namorada, a ex, não sei o que, ou seja, você bota tudo, você incorpora literalmente aquelas consciências, né, nos personagens que estão em volta, e você começa a andar e reagir de acordo com os personagens do cenário. Okay. Existem alguns problemas que eu vejo na constelação, não que não funcione muito bem. Sim. Se o constelador dele não é um sensitivo, não tem um trabalho extrafísico junto, já que você está abrindo uma cena de uma vida passada para tratar ali, né? Às vezes esse quadro tem um obsessor no meio do caminho. Você não sabe lidar com um obsessor e não sabe como encaminhar isso e não tem um ancoramento espiritual por trás para fazer isso aqui, né? Vai ficar ali porque você acabou de abrir o cenário. E talvez você abre o cenário, ou você limpa, ou vai ficar sujo, porque você acabou de abrir uma porta suja. Às vezes, né, você não consegue esclarecer os personagens de uma maneira adequada. E a pessoa entrou na sensação daquela... Igual no meio de uma regressão. Eu cheguei na regressão e falei assim, não, quero sair. Não pode sair. Porque o ponto onde você está é onde você vai ficar vibrando. Então você nunca pode parar uma regressão no meio, você nunca pode parar uma captação de apometria no meio, você não pode parar uma constelação no meio, independente do horário. Abriu um portal, que nem o Doutor Estranho lá na Marvel, ele abre um portal e vai acessar outras dimensões.
Você está indo naquela dimensão, abriu aquela porta. Ou você limpa tudo isso, ou vai acontecer o quê? Um trabalho mal feito. O paciente fica pior. Ele pode ficar pior na apometria, na constelação, na regressão, no resgate ou em qualquer serviço mal feito. Porque você está abrindo o quê? Uma memória de uma vida passada e abrindo um portal. E ao abrir esse portal, você pode abrir um quadro obsessor pesado, uma magia negra, pode abrir um monte de outras coisas que estão ali embutidas naquele cenário. Porque você está abrindo um cenário, você não sabe o que tem ali. Então, assim, o barra de axis vai te limpar algumas coisas? Vai. Nessa superfície. Eu preciso vir para cá, preciso vir para cá, preciso vir para cá. Vendi minha alma. Tá lá o capeta em pessoa com o teu contrato na mão. E como é que você negocia isso com 2 dedinhos na barra de axis? Não sei. Não negocia. O Ari, ele fez uma pergunta sobre qual o papel do Covid nisso tudo. O que você acha sobre isso? Isso dá umas 3 horas de bate-papo. Né? Tecnicamente, Covid é o quê? Um vírus de gripe. Assim como SARS, H1N1, influenza e tantos outros que existem aqui no país, ou no mundo inteiro. Passamos por uma crise de H1N1, eu lembro que eu estava no Uruguai, eu fui do Uruguai para a Argentina, quando eu estava tentando embarcar na Argentina para o Brasil, tinha aqueles caras com aquelas roupas parecia de... Quando você tem explosão de usina atômica, não sei o quê, com aquelas pistolas à distância, medindo temperatura, eu falei, cara, tá bom aqui isso, né? Mas, enfim, dentro das taxas de mortalidade, o Covid tem 2%, SARS, H1N1, influenza tem 8%, 9%, 10%. Então, esses números falsos que estão sendo divulgados por aí, falo falso porque são mesmo, né? Você tem gente morrendo de SARS, tem gente morrendo de H1N1, tem gente morrendo de influenza, tem gente morrendo de dengue, faz um ano que ninguém morre, acho que o mosquito da dengue morreu de Covid, não tem mais dengue. Todo mês morre 10, 15 mil pessoas no Brasil de dengue, faz um ano que não morre ninguém. Né? O Daniel Azulay, lá da TV Cultura, 3 anos fazendo tratamento de leucemia e câncer, morreu de Covid. Então, você sabe que esses números são inflados. E no Brasil, 92 mil pessoas por ano morrem de gripe há mais de 10 anos. Sim. 60%, 80% de ocupação dos leitos nos hospitais públicos, isso existe desde antes de inventarem a gripe. Porque se você pegar qualquer percentual de ocupação de leitos públicos no Brasil, que não tem, né? Não se faz Copa do Mundo sem hospital. Manaus não tem um hospital até hoje, mas tem um estádio para 4 times de segunda divisão que não é usado e custa R$1,5 milhão por mês para os cofres do governo amazônico. Aí me poupe dessas informações. Aí. Então, assim, extrafisicamente, na verdade, ou seja, os nossos administradores planetários, os donos do planeta, né? Os governos que existem atrás dos governos, os Rockefeller, família real britânica, os Clintons, a Igreja Católica, né? Os donos dessas indústrias de rádio, televisão e farmacêuticas pelo mundo, né? São os que fazem as leis, que subornam os governos e que mandam nesse país, ou nesse planeta, né? E, tecnicamente, o planeta Terra tem uma capacidade financeira administrativa de viver todo mundo bem coletivamente, com 500 mil pessoas, 1 milhão no máximo. Tem 8 encarnados. Então, de quanto em quanto, você precisa tirar essa população de circulação. E a melhor maneira de fazer isso é fazer o quê? Uma limpa. Ou você tem uma limpa planetária, igual lá o filminho da Disney, lá, da Sessão de Júpiter, né? Você faz a coleta final, né? Ou, de vez em quando, vamos dar uma limpada. Peste negra, gripe espanhola, ebola, AIDS, tudo isso são vírus de laboratório. Okay. Ou seja, uma maneira de você controlar a população. Na verdade, existia um plano para dizimar 2/3 do planeta com essa pandemia. Então, esperem outros vírus pela frente para continuar criando esse caos. Todo esse controle sobre o gado, ou seja, manipulação de massa. Você manda e a pessoa obedece sem questionar. Né? Ninguém, desde março do ano passado, veio a público ensinar as pessoas a aumentar a taxa de imunidade do corpo. Para fazer o quê? Não ficar gripado. Que gripe existe. Né? Então, ou seja, mantenha a sua taxa de imunidade alta, você vai pegar o vírus e vai colocar. Os fractais, na verdade, ele não tem vírus, né? Na verdade, ou seja, fractal é uma memória com emoção. O vírus, na verdade, foi criado em laboratório para dizimar a população. Então, são papéis diferentes. O que acontece é... Pessoas que viveram, por exemplo, ali na gripe espanhola ou na peste negra. Na peste negra foi um pouquinho pior. Porque ali é o seguinte, ou você criaram algumas cidades isoladas, jogava o pessoal ali para morrer ali mesmo, ou, se você vivia num campo,
né? Você tinha aquela sua casinha ali bonitinha, vinha aquela população com as tochas na mão e tacava fogo na casa e matava todo mundo que estava lá dentro. Então, de março do ano passado para cá, muita gente me procurou com crises de pânico por causa de pandemia, porque a palavra pandemia foi o gatilho. Então, quem viveu uma pandemia em outras épocas tinha fractais de pandemia. Aí veio o medo de morrer, medo da doença, medo de perder os familiares, medo de violência, fogo e público, pessoas, aglomerações em geral, que é exatamente dessa parte que veio da peste negra, né? Vem de você jogar fogo nas casas com as pessoas dentro, todo mundo morrendo queimado junto. Então veio uma linha de... Então, pessoas desenvolveram o que se chama aí de fobia social depois da pandemia. Não consegue mais ser dedicado a ficar em aglomerações, porque disparou essas partes com medo dessas partes que foram mortas por aglomerações de pessoas por estar doente, em uma pandemia, seja ela qualquer que a gente já teve. Então, sim, nós temos fractais relacionados à pandemia, fractais relacionados a massacres, a estupros, a violência. Nessa época dos vikings que invadiam as aldeias, matavam e estupravam todo mundo. Ou você era um viking e fez isso, ou você estava do outro lado e foi invadido e morto. Você era um índio, os portugueses vieram mataram todo mundo, ou depois você reencarna como branco, e você vai trocando os papéis. Você tem memórias, e tudo que você olhar nos livros de história, você já viveu aquilo. Você tem muito a ver isso. E aquilo me toca e mexe muito comigo. Por que eu vi um filme que não consigo nem pensar em andar de navio agora? Porque eu já morri afogado, vindo da Europa para cá, de barco. Está explicado, né? Tem gente que está tem gente jovem que tem neurose, super neurótico com Covid, gente de idade que não está tanto, está explicado, então, muita coisa aí. Não é na sua idade, né? Tem umas pessoas que estão neuróticas até com isso e outras estão levando muito mais leve. Sim, depende do que você traz de bagagem de informação. Eu tratei uma paciente essa semana que só dela ouvir falar a palavra estupro, ela entrava em pânico. Dava dava aquele ódio mortal nela. Claro, tinha umas 10 vidas anteriores que foi estuprada. Aí a hora que você tira aqueles personagens que ainda estão sendo estuprados, porque naquela linha temporal ela parou, a memória está presa naquele ponto do tempo, tira esses personagens todos. Eu ouço essa palavra, é desagradável, é uma cena desagradável, mas aquilo não me traz aquele ódio mortal de 10 pessoas que estão sendo estupradas nesse exato momento. Por isso eu falo, uma palavra, uma frase, uma cena que eu vi num determinado filme, aquilo mexeu comigo demais. Depois daquilo eu nunca mais fui o mesmo, depois que eu vi aquele filme, aconteceu aquele fato. Por quê? Porque eu disparei uma memória minha igual àquela. Por que eu me identifico muito com alguns personagens em alguns filmes? Porque eu sou igual a ele. Eu tenho uma versão exatamente igual àquela lá. Ou daquela época do filme. Sofreu a novela, não sei o que, eu tenho o maior dó dela. Sim, você tem uma personagem que foi exatamente igual a ela. Por isso você tem dó dela. Você foi igualzinha a ela. Não tem como. A sua memória está ali, não tem como apagar. Ou de uma época de um filme também. A gente assiste aquilo lá e se identifica com aquela época. Fica demais. Arlindo, bem, nós já estamos com quase 1 hora. Vamos lá, você quer responder mais uma perguntinha ou duas? Porque haja energia aqui, tem assunto para algumas horas, né? Eu queria alguns dias, mas... com certeza. A Cibele, ela fez uma pergunta. Como você falou de ET Mal, e eu tenho muita gente que assiste aqui que segue, né? São os lalaístas, são pessoas que curtem muito essas histórias, né? Uma vez reptiliano, como você falou, ET do mal, passando por experiências aqui na Terra, sempre do mal será? Ou todo manifesta seres para serem ruins para sempre? Então, não tem ruim ou não tem bom. De novo, isso é um planeta de dualidades. 40% foi colocado aqui para uma experiência crítica, ou seja, ascensionar, e 60% foi colocado aqui não crítico. O que são críticos ou não críticos? Bem ou mal, ruim ou bom. Se você veio para ter experiências, ou seja, dentro da escala de emoções, você veio para ter todas. Se você tem que passar uma experiência de raiva, quem vai te provocar raiva? Um ser não crítico. Ele vai para o inferno? Não. Ele vai pagar um karma? Não. O papel dele é fazer as pessoas passar raiva. O papel desse aqui é fazer as pessoas ter ódio. O papel desse aqui é fazer as pessoas ter dor. E esse é o papel dele na Terra. Está a serviço de alguma coisa. Está a serviço do projeto planetário que é Ok. Então, essa pessoa não vai pagar nada, não vai para o inferno. Não existe céu e inferno. O inferno está encarnado dentro de um corpo que reverbera tudo isso o tempo todo. Que deixa você nesse estado todo doido. Mas não tem essa de bem ou mal vai para o céu, para o inferno. Céu e inferno são duas coisas que não existem. Né? Existe o estado de consciência. O que prega toda a religião? Medo e culpa. Por que você faz isso? Ah, porque se eu não fizer, eu vou para o inferno. Então você faz com medo. Não por vontade.
Você não está fazendo por amor ou por caridade, você está fazendo porque você tem medo de ir para o inferno. Então, essa é a história. Né? Então, toda religião baseia-se em medo e culpa, ou seja, controle. Eu vou controlar por religião, ou vou controlar por ideologias, e cada vez mais eu crio ideologias para ter disputa e ficar fazendo essa briga toda. É só você entrar no Facebook, um xinga Carol Coral, outro fala que o Lula é bom, outro fala que o Bolsonaro é bom, eu sou anti-bolsominion, eu sou não sei o quê. E você faz o quê? Fica fazendo as pessoas discutirem. Você baixa a sua vibração, traz parceiros de afinidade, traz obsessores, que são todos do plano negativado, para baixar a sua frequência, para não permitir que você ascensione, controle. Não? Tem outra pergunta aqui que eu achei bem legal. Existem memórias positivas também, Jack? Sim. 99% do que você chama de mentores são as suas partes. Né? Quando você vai no centro e fala, nossa, você tem um índio que trabalha com você. Não, esse índio é você mesmo, naquela vida. Olha, você tem uma bruxa aqui que sabia mexer com fitoterapia, sabia fazer produtos. O que eram as bruxas? As bruxas, magos, alquimistas, são pessoas que sabem manipular energia. Quando você é um doador de reiki, você está manipulando energia, ou seja, você é um alquimista, um bruxo, um mago. Né? Bruxa foi a palavra que a igreja usou para queimar todo mundo, porque essas informações eram transmitidas de boca a boca, não eram escritas. Então você mata as pessoas que sabem ensinar isso de boca a boca e você não tem mais a transmissão da informação. Agora, se você foi, né, um alquimista, você vivia, na época celta, as mulheres cuidavam da família, da comida e da saúde. Eram elas que conheciam as plantas, sabiam que ervas iam fazer com a chá. Qualquer remédio que você comprar hoje na farmácia, ele tem um princípio ativo. Esse princípio ativo vem de uma planta. Isso foi extraído de plantas. Então, você tinha esse conhecimento transmitido de boca a boca. E se você, naquela vida, já foi uma, aspas, bruxa, pela terminologia, ou seja, você viveu numa época certa, você conhecia tudo isso, aí, de repente, você vai fazer um curso de fitoterapia e fala, nossa, cara, parece que eu já sei tudo isso. Claro, você já sabe. E aquela sua parte que fazia aquilo, que tem todo esse conhecimento, vai te inspirar a fazer isso. Se nessa vida você já viveu na China, já viveu lá no Japão, já doava reiki numa outra existência, aquela sua parte que sabia fazer isso vai te ajudar a fazer isso nessa daqui. Então, grande parte do que nós temos como mentores são nossas próprias partes que fazem isso. Aqui na minha sala tem 3 quadros, são 3 versões minhas. Né? Você tem uma versão que é um maia, né? Um índio maia que vivia nessa época aí, lá em Chichén Itzá. Você tem uma versão que é um índio Cherokee. Eu tenho uma versão que viveu lá no viking, mas era um viking curador. Eu usava a energia de aurora boreal para fazer tratamento dos pacientes. E essas partes são partes conscientes e atuam comigo dentro dos tratamentos. Então, quando eu estou fazendo umas rodas de cura xamânica, que a pessoa fala, nossa, eu vi um índio com um cocar de 2 metros até os pés, não sei o quê, assim sou eu, naquela versão Cherokee, que durante as rodas ele vem trazer todo aquele conhecimento ancestral dele para fazer a cura. Então deixa eu ver, pode falar, deixa eu ver se eu entendi. Então, por exemplo, eu sou da Umbanda e eu trabalho com a cabocla, não sei o que, Jurema. Então, na verdade, sou eu mesma vivendo, talvez, em versões paralelas, mundos paralelos, mas são pedaços de mim. Sou eu mesma em outros mundos, olha, talvez. Quando a gente fala da cabocla Jurema, quando eu falo do preto velho, quando eu falo de caboclo, eu estou falando, na realidade, de frequências. Então, ou seja, quando eu falo do preto velho, ele está trabalhando uma frequência de trabalhar o amor incondicional, o acolhimento. Quando eu falo do caboclo, que é o índio, o curador, o xamã, que sabe fazer os remédios, eu estou trabalhando outra frequência. Então, se eu tenho uma versão que foi um índio, que foi um xamã, quando eu incorporo um caboclo, às vezes esse caboclo sou eu mesmo. Por que eles se apresentam como cabocla Jurema? Tem 500 mil caboclas Jurema. Na verdade, aqui é uma faixa de frequência. Preto velho. Você vê lá, tem o pai Joaquim de Aruana. Todo mundo incorpora o pai Joaquim de Aruana. O pai Joaquim de Aruana não é um personagem, ele é uma frequência. E eu tenho várias legiões de almas que trabalham nesta frequência. Então não é um espírito. Então, pode ser uma parte sua que você mesmo incorpora, ou que está aqui te ajudando, te auxiliando, tá? Ou pode ser uma outra frequência que trabalhe no plano extrafísico, porque você tem um grupo de pessoas que hoje estão encarnadas, e você tem um grupo de pessoas que estão na fila de encarnação, que às vezes vem trabalhar nesses espaços, né? Que é o que a gente chama de egrégor, ou seja, um grupo de amparadores extrafísicos, né? Atuando dentro daquela casa. Como nessa casa aqui tem vários amparadores. Né? Alguns desses amparadores que atuam nessa casa são versões minhas.
Então, quer dizer... Pode ter uma parte sua que você incorpora ali, que já foi uma parte sua mesmo. É que dentro do conceito do espiritismo, dentro do centro espírita, você tem ali uma regra, né, que, né, você tem que se apresentar naquele padrão. Quando você já tem um conhecimento extrafísico, às vezes aquele cara chega bem para você e fala, ó, filhão, ó como eu sou. Cacique Pena Branca é um comandante estelar. Ele é azul, tem 3,5 metros de altura. Imagine se ele se apresenta a primeira vez lá na África para aquele negão que está ali no meio do mato, né? Com 3,5 metros de altura, azul, falando, olha, eu sou o comandante Astachi, não sei o que lá da vida. Cara, primeiro, se ele não morrer infartado, aquele negão vai ficar branco e vai se cagar na calça. Porque, meu, você dá de cara com um negócio desse pela sua frente. Então, o que ele fez? Ele plasmou uma imagem de um índio, que era uma figura conhecida ali, e ele se apresentou como Pena Branca, porque ele tinha o cocar de penas brancas. Pena Branca é um comandante estelar, tem 3,5 metros de altura azul. Então, quando você já tem esse conhecimento, né, da apometria quântica, ou já tem um conhecimento estelar da coisa, e desligou-se desses dogmas, o Pena Branca vai continuar se apresentando para você, do jeito que ele é. Ele não vai mais plasmar uma imagem de um índio para você entender que é o Pena Branca que está ali. Ele vai vir na forma original. Então, o que ele plasma, às vezes, num centro, é para que, cognitivamente, você entende que aquela energia de um Pena Branca, aquela energia de um preto velho, sim. 99% dos pretos velhos nem são pretos nem são velhos, são médicos. São loiros, olhos azuis. Por quê? Ele vem para usar um arquétipo, principalmente aqui no Brasil, né? Do quê? Do branco se ajoelhar para pedir ajuda para um negro. Por conta da escravidão. Esse é o arquétipo. Daquele preto, velhinho, acolhendo aquele branco ajoelhado nos pés dele para dar amor incondicional. Já que eles foram escravizados e mortos e maltratados aqui dentro. Então, é um arquétipo de uma frequência de amor incondicional que você vai ligar aí, por exemplo, numa energia mariana, coaninha, ou seja, uma frequência de amor incondicional para tratamento. Você usa um arquétipo de preto velho. Muito inteligente, ótimo isso. Amei. Muito bom. Já fugimos um pouquinho do assunto, né? Não, Arlindo, nós temos que marcar uma outra live para falar sobre essa área, né? Porque, na verdade, dá uma live enorme falar dos outros projetos interestelares também. A gente sabe que a gente não está pegando o caboclo ou o preto velho sim a energia, porque não dá para... Frequências. Né? E está falhando aqui a internet, agora eu estou vendo. Mas, Arlindo, você ia falar alguma coisa? Você trabalha com a mesa, porque eu sei que quer falar um pouco da sua mesa antes de desligar. Arlindo, ele trabalha com esse resgate de fractais com a mesa também. Ele também canalizou uma mesa, que é, entre outras terapias que existem, ele trabalha com essa com muito sucesso. Me conta um pouco. Então, eu recebi um projeto de montar um espaço holístico de 15 a 20 mil metros quadrados, né, para trazer todas as terapias que se façam em expansão de consciências e atendimento, né, trabalhando mente, corpo e espírito. Eu recebi isso há 15 anos atrás, lá no Ayahuasca, no Retorno Ayahuasca, falei, meu, vocês estão tudo loucos, né? Estou viajando aqui, deixa quieto. E aquilo foi passando, e aí chegou um tempo da minha vida, eu falei, ó, vamos retomar isso aqui, já estava começando a me encher o saco demais, eu peguei um caderninho, fui lá para Itu, Anselmo, e aí sentei e falei, ó, vamos discutir aquele projeto lá de trás. E aí escrevi 38 páginas, desenhei o logo, recebi o nome do espaço, né, como deveria ser construído, tudo que se tinha que ser feito ali. Falei, legal. Falei, legal, gente, né? Minha conta está no vermelho, eu tenho um carro chinês financiado em 72 parcelas, né? Vocês querem que eu construa um projeto desse 20 mil metros quadrados? Que legal. Falei, me dá 6 números de 0 a 60 que eu vou jogar na Mega Sena no fim de semana, né? Uhum. Aí, falou, não, você não trabalha com apometria? Monta um grupo de estudos. Isso foi de sábado para domingo. Na segunda-feira, um amigo tinha me convidado para participar de um Diksha, que tinha acabado de chegar da Índia, não sei o que, eu fui num espaço, sentei lá e vomitei o projeto inteiro para a recepcionista ali. Claro, era a dona do espaço e ela ofereceu a casa para fazer aquele grupo ali, porque não tinha nem como começar. Isso começou há 5 anos, e pouco atrás, em novembro fez 5 anos, e aí quando chegou, nós estamos 21, 20, na metade de 2019, agosto, setembro de 2019, eu recebi uma instrução do chefe, que está aqui olhando para minha cara, dizendo, a partir do ano que vem, casa própria. Nós precisamos ancorar a nave em cima desse espaço para poder começar a segunda fase disso. Eu, depois de 37 anos de TI, em dezembro de 2019, simplesmente dei a minha empresa para um ex-funcionário, que era a minha única fonte de renda, e tirei um mês de férias, falei, sei lá, vamos ver o que nós vamos fazer da vida. Cheguei, aluguei essa casa onde está o Instituto hoje, e aí
continuamos com esse grupo. Então, a partir de um determinado momento, era um grupo de estudos de apometria, eu uso a metodologia do Godinho, por quem eu já comecei estudando, né? Já comecei na fase 2 da apometria, vamos dizer assim, e onde ele faz as aulas atendendo. Então, eu tinha um grupo de alunos, então eu atendia o aluno com os próprios alunos, e fui treinando eles a fazerem as apometrias, tratando eles, que é como o meu grupo de quinta-feira faz até hoje, né? Eu trato os alunos aqui de quinta-feira, ou os terapeutas que já estão aqui de quinta-feira, eu me trato até hoje, então, explicando como são as práticas e as técnicas e como é que você faz o processo. E ajustando, treinando todo mundo para trabalhar essa clarividência e trabalhando esse processo. Então, é um desenvolvimento também das faculdades extrafísicas. E aí, num determinado momento, quando começou a entrar algumas pessoas no grupo, eu já tinha feito cura quântica estelar lá com o Rodrigo Romo, já tinha ligado com o Santos Esmeralda, aquela coisa toda, já estava num patamar de apometria já indo de 2.000 anos para trás, acessando seres híbridos, outros cenários totalmente diferentes. Então, não dava mais para você entrar de alguém que vinha de uma escolinha apometria Lacerda ou Godinho para entrar nesse grupo, porque a gente estava trabalhando numa frequência diferente de cenários. Então, você viu um cara que só está acostumado a trabalhar em centro espírita, abre um cenário cheio de dragão, cheio de... tem um cíclope, tem um reptiliano com uma arma laser de 4 metros e estão botando na sua cara, faz, passa o quê, gente? Né? Então, eu acabei criando um curso, e no meio desse curso, na terceira turma, um dia eu estava dando aula e comecei a desenhar na lousa e fiquei tentando entender o que porra era aquilo, né? Desculpa os palavrão, que hoje eu tô meio maneirado, né? Eu falo muito palavrão. E na realidade, ou seja, aquilo foi uma maneira de você trazer a apometria para associada à radiestesia, ou seja, cria uma mesa radiônica para você fazer apometrias, sem ter clarividência, ou seja, sem eu abrir nenhum cenário, sem eu fazer a captação do cenário, através de comandos da mesa eu faço as apometrias. Então, essa mesa hoje é uma mesa de autocura, onde você pode usar para você se tratar, e limpando o seu lixo daqui até o final do tempo. Uma das maneiras de você poder ir embora desse planeta é fazer o quê? Ir limpando esse lixo todo. Então, essa é uma mesa de autocura. Eu tenho cursos regulares aqui no espaço hoje, né? E você pode usar para você, para familiares, para parentes. Se você é terapeuta, você pode usar como uma ferramenta auxiliar. Tem muita gente que é psicólogo, faz essa limpeza para poder acelerar o processo da terapia, porque o psicólogo está trabalhando no eu atual. Então, ele vai lá, desliga os anteriores e vai trabalhar o atual muito melhor. Tem gente que trabalha com Access, faz a limpeza na mesa e vai trabalhar com o paciente, equilibrando ele muito melhor, porque agora eu já limpei o lixo. Então, dá para você somar essa ferramenta com outras ferramentas para acelerar os processos de tratamento. Então, a mesa acabou aparecendo assim. Então, hoje, você pode fazer uma apometria através de uma mesa radiônica, sem abrir essas histórias, sem ter nenhum sentido extrafísico, onde você mesmo se trata. Puxa, acordei com uma ansiedade hoje, sei lá, veio uma notícia, mas eu não sei de onde está vindo essa ansiedade. Abre a sua mesinha para você falar, limpa essa linha de ansiedade. Aí meia hora depois você vai embora sem nada daquilo. Então, ou seja, é um negócio muito rápido para efeito de tratamento. Puxa, fui trabalhar num lugar, entrou uma pessoa lá, olhei para a cara dela, meu santo bateu, vai ser meu chefe. Fudeu. Não, abre sua linha com aquela pessoa e limpa aquelas memórias passadas entre as duas, para que aquelas memórias anteriores não atrapalhem a história atual. Porque ele pode ser seu chefe hoje, mas você pode ter, né, na vida anterior, ter sido esposa, né, dele e traiu ele, né, te matou, né? Você pode ter sido pai dele e maltratou ele pra caramba, ou seja, você pode ter qualquer treta, ele pode ter sido teu sócio, você roubou ele e agora é teu chefe. Então, limpar essas memórias anteriores nessas linhas de relação, seja quem for, melhora a sua linha de relacionamento com todo mundo, porque você não deixa mais a vida anterior interferir na atual. Então, essa mesa, né, tem esse processo de ser muito mais rápido, como se eu tivesse feito 10 horas de captações ou 10 horas de regressões, então ela vai acelerar muito o processo, né? E você pode usar ela para você, se quiser, como uma mesa de autocura também no dia a dia, você cuidando de você e usando como uma outra ferramenta auxiliar de outros tratamentos. É mais ou menos isso. Muito bom, Arlindo. Acho que tem bastante conversa, vai ter que prometer voltar aqui uma próxima vez para a gente ter outro assunto variado, assuntos, eu acho, essas coisas que acho que todo mundo gosta. Dessa estrutura do universo, de como funciona mecanicamente isso, para entender o nosso propósito de estar na Terra, que é um pouquinho diferente do que conta as historinhas ali, né? Propósito de estar na Terra. Olha, isso vai demorar umas horinhas. A gente vai tentar diminuir para uma pergunta, 1 hora aqui. Olha, no meu curso, o primeiro fim de semana do meu curso, na verdade, meu curso não é um curso de mesa radiônica, né? No primeiro fim de semana do curso, eu tenho o que eu chamo de fundamentos, que é onde a gente vai estudar toda essa estrutura do universo, vai falar sobre ancoramento, obsessão, limpeza, proteção e tudo mais, como é que você funciona, como é que primeiro funciona a roda.
Porque quando eu vou pegar a mesa, o segundo fim de semana é só a mesa. É só o passo a passo de como é que você usa a mesa. Então, o fim de semana light, você vai lá, tá atendendo, e você sai daqui atendendo com a mesa debaixo do braço, formado com certificado e vai embora. Só que o primeiro fim de semana, ele é pesado no sentido de desconstrução de crenças. Tudo aquilo que você acreditou a vida inteira, a hora que você olha e fala, então é isso. É muito complicado isso. Então, tem muita coisa que dá um choque ali, sendo que durante o fim de semana o pessoal, ele é tratado. Tem aqui uma equipe de apoio que está aqui, né, maravilhosa. Então, o grupo que vem para cá e se oferece para vir aqui para ajudar e fica tratando os alunos, limpando linhas de vidas e mediunidade que enlouqueceram lá atrás. Você quer estudar espiritualidade nessa vida e você tem um monte de parte que enlouqueceu. Você não consegue, porque esses loucos estão gritando na sua orelha. Aí você tem aquelas partes que estão sendo torturadas ou queimadas na fogueira pela igreja. Então, ao mexer com a espiritualidade, eu fui torturado e queimado. E aí as piores, que vêm depois, né? De tanto ser torturado, queimado, não sei o que, eu virei beata. Então, eu só acredito naquela cartilha e qualquer coisa fora disso é ruim. Então, fica a beata berrando de um lado, o louco berrando do outro, a torturada berrando do outro, e você quer estudar espiritualidade e não consegue se desenvolver espiritualmente. E você não me faz esse monte de personagens que estão aqui do lado, não dá para andar para frente, de jeito nenhum. Esse é o maior entrave hoje do desenvolvimento espiritual. Eu falo muito isso, eu conheço pessoas que falam que ajudar não sei quem, eu vou ajudar, eu tenho missão de ajudar, síndrome de Joana Dark. Mas a vida está uma confusão. Como que você quer ajudar? Ajuda você primeiro. Você se ajudando, você emana luz em volta. Você sendo um exemplo, você consegue ainda dar luz para os outros. Não adianta querer ajudar outros, sendo que você também não está bem. Eu vejo o Joana Dark vai um pouquinho mais para baixo, né? Uma linha de culpa muito grande. Fiz alguma coisa que aconteceu, me senti culpada, morri com aquela culpa de muita gente morreu na minha mão. Puta, fiz um erro tão grande, fiquei preso na culpa. Nas vidas seguintes, você não existe. Qualquer um que te pede alguma coisa, você larga o que você está fazendo e vai cuidar do outro. Você está sempre cuidando do outro, você não olha para você. Você é mãe dos outros, né? Você tem que fazer tudo, e por mais que você faça, você acha que não fez o suficiente, tem que fazer mais. E quando é uma relação mãe e filho, pai e filho, você sufoca os filhos. O filho se sufoca, ele não consegue nem escolher a roupa. Não, essa roupa fica melhor, olha, porque vai chover, não, põe esse sapato. Não, isso aqui é combina. Nossa. Deixa o saco. Mas por mais que você está fazendo, por necessidade de querer ajudar, porque até uma linha de culpa lá atrás está atrapalhando. Aí eu quero ajudar todo mundo, estou totalmente descontrolado com aquela culpa toda. Não dá certo. Arlindo, foi um prazer falar contigo. Se eu continuar, vai ser 1h30, 2. Eu sei que você vai estar acabando a energia daqui a pouco, né? Olha lá, a lista de assuntos. Gente, se vocês quiserem assuntos com o Arlindo, vocês colocam aqui embaixo, eu vou deixar a live gravada, coloca aqui embaixo, a gente vai dar um prazo de 1 mês, ou quando o Arlindo tiver força, né, porque vai gastar bastante energia, e quiser aceitar o convite de novo... Se me largar aqui, eu falo até 5 da manhã. Olha, eu vou me empolgando, eu começo a falar mais rápido. Gente, aí, vamos formular os assuntos que as pessoas mais gostariam. Eu tenho os meus assuntos extraterrestres e o que nós viemos fazer aqui no sistema solar, que teve essa grande explosão, por que ficamos presos? Olha, esse assunto para mim é muito interessante. Mas eu sei que os outros têm mais assuntos aí. E a gente anota aí tudo que vocês querem, tá? Que a gente vê o mês que vem. Se o Carlinhos quiser, a gente volta, tá bom? Voltamos sim, gratidão. Agradeço a todos. Tá, gente. Pela presença. Sim, gratidão pelo convite. Gratidão por ter aceito aqui o convite. Gente, muito obrigado por vocês terem participado, tá bom? Beijo para todos. Beijo.